Os portugueses desenvolveram todo um aparato político, econômico e militar que lhes garantiu o controle sobre africanos e americanos, aprisionados no sistema de escravidão que foi abolido há exatos 133 anos. Tal poder de influência sobre o comércio de pessoas deu origem ao que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI ao século XIX. Diante desse sistema que obrigava as pessoas escravizadas a trabalhar em longas jornadas na lavoura de cana-de-açúcar, era preciso desenvolver estratégias para manter os cativos sob o comando, e assim foram criadas várias técnicas e instrumentos para castigarem os escravos. E não se tratava de algo incomum, porém, direitos dos senhores e práticas costumeiras. Sendo assim, vamos conhecer algumas práticas punitivas mais comuns que foram aplicadas aos escravos no Brasil. Palmatórias. Feita de madeira, foi considerado um instrumento educativo muito conhecido na tradição e cultura brasileira, sendo utilizado inclusive em colégios em tempos mais recentes. Essa prática se tornou bastante comum, na qual consiste em dar pancadas com esses instrumentos nas mãos dos escravos. Engana-se quem pensa em ser uma punição leve. O castigo provocava ferimentos nas mãos e nos pés dos escravos. Gargalheira ou libante era um instrumento que prendia o pescoço do escravo em uma argola de ferro, com uma haste ultrapassando o nível da cabeça. Essa haste poderia terminar com um sino em sua extremidade, para dar o sinal quando o escravo andasse, ou com as pontas retorcidas, com finalidade de prender-se aos galhos das árvores para dificultar a fuga dos escravos pelas matas. Açoitamentos. O principal castigo eram os açoites, costume este incorporado ao Código Penal do Império. Nas grandes cidades eram feitos publicamente nos pelourinhos, que eram colunas de pedras erguidas em praça pública. As condenações eram feitas através de rufos de tambores, para atrair um grande público para assistir à cena. O escravo permanecia nu diante da multidão enquanto era castigado e todos aplaudiam o processo de sofrimento. Viramundo. O viramundo era um instrumento de ferro. Sua finalidade era prender os pés e as mãos de maneira que a mão direita ficasse junto ao pé esquerdo e a mão esquerda ficasse junto ao pé direito, impedindo completamente qualquer movimento e os deixando em posição extremamente desconfortável. Cepo. O cepo consistia em um grosso e pesado aparato de madeira maciça preso a uma corrente que prendia o tornozelo do escravo por meio de uma argola. Anjinhos. Os anjinhos eram instrumentos de suplício. Eles prendiam os dedos polegares das vítimas em uma peça de ferro, que se comprimiam levemente através de uma chave, levando ao esmagamento dos dedos. Esse tormento era usado para a obtenção de confissões. Máscaras. As máscaras de ferro eram instrumentos fechados atrás da cabeça por um cadeado. Na frente, há pequenos buracos. A justificativa para o uso desse método era evitar o furto de comida e curar o vício em cachaça. Por fim, podemos observar que, ao longo do período escravista, o ser humano demonstrou toda a sua criatividade sádica contra os escravos. Além desses instrumentos e métodos, haviam milhares de outras formas de castigarem o corpo e a mente do escravo.
A própria compra e venda dessas pessoas é o maior exemplo. As viagens pelo Atlântico, transportando centenas de pessoas, amontoadas nas embarcações por meses, era uma grande tortura. Os que não resistiam eram jogados ao mar, além da aplicação de sal e limão nos ferimentos, amputações, estupros e pena de morte.